volumes, áreas, perímetros, relações métricas. Exercício 38. A área de um triângulo, como a metade da área do retângulo com mesma base e altura. O enunciado deste exercício é o seguinte. Considerar o retângulo ABCD com uma área de 36 unidades de área. Sabendo que os pontos E, F e G são pontos médios dos lados do retângulo, onde estão localizados, calcular a área do triângulo EFG. Aproveitando esta questão, analisar as variantes possíveis para o caso em que os pontos E, F e G não são pontos médios dos lados do retângulo. De acordo com os dados do exercício, sabemos que a área do retângulo ABCD é de 36 unidades de área. Como não são explicitados os respectivos valores da base e altura do retângulo, temos infinitas opções para obtermos um retângulo com essa área. Podemos fazer variar o valor do comprimento e calcular a altura respectiva, para uma área de 36. Por exemplo, podemos ter um retângulo com base de 1 unidade de comprimento e com uma altura de 36 unidades de comprimento. Vamos optar pela variante, base igual a 9 e altura igual a 4. Vamos visualizar dinamicamente essa variação, o valor da base vezes valor da altura cujo resultado é uma área constante e igual a 36 unidades de área. E dentro dessas variantes, vamos então considerar, na resolução do nosso exercício, o retângulo de base 9 unidades de comprimento e altura 4 unidades de comprimento. Se o ponto E é o ponto médio entre os pontos A e B, e o ponto G é o ponto médio entre os pontos C e D, podemos desde já constatar que os comprimentos dos segmentos BE, EA, CG e GD são iguais. Para além disto, se a área do retângulo ABCD é de 36 unidades de área, então, a área do retângulo BCG é igual a metade da área do retângulo ABCD, ou seja, é igual a 18 unidades de área. Reparemos que os retângulos mencionados têm a mesma base, e a altura do menor é igual a metade da altura do maior, pelo que a relação das áreas respectivas é a mesma. Se a área do retângulo BCG é 18 unidades de área, então a área do triângulo EFG é igual a metade da área do retângulo. Recordemos que, qualquer que seja a posição do ponto F no segmento de reta BC, a área é constante, porque apesar do triângulo alterar a sua forma, a base é a mesma e a altura também o é. Podemos então concluir que a área do nosso triângulo EFG é 1/4 da área do retângulo ABCD. Isto não apenas para uma área igual a 36 unidades de área, mas para quaisquer valores de área. Se dinamicamente fizermos variar as dimensões do retângulo, podemos confirmar que a área do triângulo EFG é sempre igual a metade da área do retângulo BCG, e igual a 1/4 da área do retângulo ABCD. Analisemos duas das variantes possíveis, para o caso em que os pontos E, F e G não são pontos médios dos lados do retângulo. Consideremos uma segunda variante em que o retângulo BCG tem uma área que não é metade da área do retângulo ABCD. No entanto, a área do triângulo EFG é também constante, qualquer que seja a posição do ponto F no segmento de reta BC. Se o ponto E não é o ponto médio entre os pontos A e B, e o ponto G não é o ponto médio entre os pontos C e D,
mas que os comprimentos dos segmentos BE e CG são iguais, e os comprimentos dos segmentos EA e GD são iguais, podemos constatar que a razão dos comprimentos das alturas dos retângulos é K. Dado que a base é a mesma para os dois retângulos, a relação entre as áreas é igual à relação entre as alturas. O que significa que nesta variante é necessário conhecermos, para além da área do retângulo ABCD, a relação entre as alturas dos referidos retângulos. Analisemos um exemplo concreto. Se a área do retângulo ABCD é igual a 15 unidades de área, e considerando o caso do retângulo 5 por 3, a altura deste é 3 unidades de comprimento. Se a altura do retângulo BCG é igual a 2 unidades de comprimento, a relação entre as alturas do retângulo maior pelo retângulo menor é igual a 3 meios. Sendo assim, a área do retângulo BCG é igual a 2/3 da área do retângulo ABCD, ou seja, 10 unidades de área. Como sabemos, qualquer que seja a posição do ponto F no segmento de reta BC, a área do triângulo EFG é metade da área do retângulo com a mesma base e altura, ou seja, é igual a 5 unidades de área. Reparemos que esta área é diferente de 1/4 da área do retângulo ABCD, como acontecia no exercício proposto. Analisemos mais uma das variantes possíveis, para o caso em que os pontos E, F e G não são pontos médios dos lados do retângulo. Nesta terceira variante, o polígono definido pelos pontos E, B, C e G não é um retângulo, mas um trapézio. Neste caso, a área do triângulo EFG não é constante quando fazemos variar a posição do ponto F no segmento de reta BC. Se o ponto E não é o ponto médio entre os pontos A e B, e o ponto G não é o ponto médio entre os pontos C e D, e para além disso, os comprimentos dos segmentos BE e CG são diferentes, o polígono BCGE é um trapézio. Então a área do triângulo EFG pode ser calculado subtraindo a área do trapézio, as áreas dos dois triângulos, do triângulo BEF e do triângulo CGF. Note-se que é necessário sabermos a posição do ponto F no segmento de reta BC, através de uma das medidas, L1 ou L2. Analisemos um exemplo concreto. Se a área do retângulo ABCD é igual a 15 unidades de área, se os comprimentos dos segmentos de reta BE e CG são respectivamente 1 e 2 unidades de comprimento, e conhecendo uma das medidas L1 ou L2, por exemplo L1 igual a 3,9 unidades de comprimento, então podemos calcular as áreas dos dois triângulos, e subtrair o total à área do trapézio, que é de 7,5 unidades de área. A área do triângulo EFG é então de 4,45 unidades de área. Como sabemos, fazendo variar a posição do ponto F no segmento de reta BC, a área do triângulo EFG também varia. Reparemos que esta área é diferente de 1/4 da área do retângulo ABCD, como acontecia no exercício proposto.